O espetáculo da dor invisível. Imagine que, desde o momento em que você nasceu, foi lançado num palco onde a dor é o protagonista silencioso. Você não pediu para estar aqui, não escolheu os pais, o país, a cor da sua pele, nem os traumas que herdaria no pacote invisível da genética e da cultura. E, no entanto, aqui está você, tentando entender por que a vida dói tanto, porque tudo parece um esforço inútil e, acima de tudo, porque ninguém nunca te contou que o sofrimento era a regra, não a exceção. Arthur Schopenhauer não escrevia para te consolar. Ele não acreditava em céu, em redenção ou em finais felizes. Ele olhava para o mundo e via algo cru, sem maquiagem. Um grande teatro de vontades frustradas, de desejos que nascem já fadados à insatisfação. Para ele, a vida era um erro, um acidente cósmico, onde a vontade cega de existir criou o palco perfeito para a tragédia. E o pior, essa vontade é insaciável. O desejo nunca acaba. E é por isso que você sofre. Lembra da primeira vez que você quis algo com tanta força e quando finalmente conseguiu, o prazer durou apenas algumas horas? Dias, talvez. Logo veio outro vazio, outro buraco, outro desejo. Schopenhauer chamava isso de a dança da vontade, a vida como um ciclo entre querer e sofrer. Quando você deseja, você sofre pela ausência. Quando você conquista, sofre pela frustração. Quando não deseja nada, sofre pelo tédio. E no fim, a morte leva tudo. É uma visão brutal, e ela não é fácil de engolir. Mas talvez, apenas talvez, seja exatamente isso que você sente, e nunca teve coragem de dizer em voz alta. A escola nunca falou sobre isso. Seus pais queriam que você acreditasse que bastava estudar, trabalhar, casar, ter filhos, juntar dinheiro e tudo faria sentido. Mas não faz. Acordar cedo, trabalhar num lugar que te suga, sorrir para pessoas que não se importam com você, pagar boletos, repetir, dia após dia, como se estivesse numa esteira emocional que corre sem parar, mesmo que você esteja de joelhos. E aí, quando você ousa parar e pensar, a ansiedade te engole, porque pensar dói mais do que fingir que está tudo bem. Mas você já se perguntou, por que ninguém nunca questiona isso? Por que tanta gente vive como zumbis sorridentes, com os olhos mortos, presos em rotinas vazias? Schopenhauer tinha uma resposta, porque a ilusão é mais confortável do que a verdade. Aceitar que a vida é sofrimento é dar de cara com um abismo. E poucos têm coragem de olhar para esse abismo e dizer: eu vejo você. Mas e se ver esse abismo for o primeiro passo para se libertar? Veja, essa não é uma mensagem de desistência, é uma mensagem de consciência. Porque quando você entende o jogo, você deixa de ser uma peça cega nele. Quando você vê o sofrimento como parte da equação da existência, você para de fugir e começa a viver com uma lucidez brutal, mas libertadora. Talvez você esteja cansado, e eu entendo. Cansado de fingir que está tudo bem, cansado de buscar um sentido em um mundo que te empurra para um buraco. Mas existe algo em você que continua aqui. E se você está ouvindo isso agora, é porque uma parte sua ainda quer entender, ainda quer encontrar alguma forma de resistir, mesmo que o mundo inteiro diga que não vale a pena. Schopenhauer não dizia que a vida era uma merda para te destruir. Ele dizia isso para te despertar, para te arrancar da anestesia das promessas fáceis. A vida não é sobre felicidade permanente. É sobre perceber que, dentro da dor, existe uma chance de despertar. E talvez, só talvez, isso já seja mais do que o suficiente. Parte 2. A ilusão do prazer e o ciclo do sofrimento. Você já reparou como tudo o que a sociedade vende gira em torno de uma promessa invisível de prazer? Compre isso, viaje para lá, alcance aquele corpo, aquele cargo, aquele status. A vida moderna se tornou uma fábrica de desejos, uma máquina ruidosa que sussurra ao seu ouvido o tempo todo. Falta algo em você, mas está logo ali. Se você tentar mais um pouco, você chega lá. E você corre. Corre feito louco atrás de uma miragem. Mas quando chega, o que encontra? Schopenhauer chamava isso de o paradoxo da vontade. O desejo é uma força cega, irracional. Ele não sabe o que quer, só sabe que quer.
E enquanto você se deixa guiar por ele, você se torna escravo. Um escravo bem alimentado, às vezes bem vestido, talvez até admirado, mas ainda assim, um escravo. Sabe aquela sensação de vazio que aparece logo depois de uma conquista importante? Aquele silêncio esquisito depois de uma promoção, uma viagem sonhada, uma compra cara? É como se o seu próprio cérebro dissesse: é só isso? E é, porque a conquista mata o desejo, e sem desejo sobra o tédio. E o tédio é o prenúncio do sofrimento. É um ciclo maldito entre frustração e decepção, onde o prazer não é o destino, mas apenas um intervalo entre dois tipos diferentes de dor. Mas isso é exatamente o que ninguém quer que você perceba, porque quando você enxerga a ilusão, o jogo perde o sentido. E um ser humano sem desejo é um ser humano que não consome, que não se compara, que não se ajoelha diante do sistema. E aqui entra o choque de realidade. Você não é livre. Nunca foi. Tudo foi estruturado para que você nunca questione a natureza do sofrimento. Tudo foi desenhado para que você pense que o problema é só seu, que o erro está em você, que você não tenta o suficiente, não medita o suficiente, não é bom o suficiente. E aí, você se culpa. Se culpa por estar triste, por estar cansado, por sentir que a vida não tem sentido. Mas deixa eu te contar um segredo brutal. O erro não é você sentir isso. O erro é o mundo fingir que isso não existe. Schopenhauer escreveu que o sofrimento é o núcleo da existência, que a dor é mais fundamental do que a alegria. E quando você olha ao redor, percebe que ele tinha razão. Desde o nascimento, que já é traumático, até o último suspiro, a vida é uma sequência de perdas. Perde-se a infância, a inocência, os sonhos, as pessoas, a saúde, o tempo. Tudo o que é bom escorre pelas mãos como areia fina. E ninguém te prepara para isso. Sabe por que as pessoas estão tão ansiosas hoje? Porque elas sentem que tudo está desmoronando, mas não podem dizer isso em voz alta. Vivemos numa cultura que força o otimismo tóxico, que manda você sorrir, agradecer, ser grato até pelas migalhas, que diz que basta mudar o mindset que tudo melhora. Mas isso não é filosofia, é gaslighting espiritual. É uma tentativa desesperada de esconder o caos debaixo do tapete. Mas Schopenhauer não escondia nada. Ele dizia: olhe para a realidade como ela é. Olhe sem maquiagem, olhe sem fé, olhe sem esperança. E só então você poderá começar a viver de forma verdadeira. Pode parecer sombrio, mas há uma beleza estranha nessa visão, porque quando você abandona as falsas promessas, algo novo pode nascer. Uma lucidez fria, sim, mas também uma força silenciosa. Você não vive mais buscando picos de prazer. Você vive com presença. Você para de correr. Você observa. E no meio da dor, começa a encontrar algo raro: autenticidade. Você não precisa fingir que está tudo bem. Você não precisa se adaptar a um mundo doente. Você pode olhar para tudo isso e dizer: eu não vou mais jogar esse jogo. E talvez, só talvez, aí comece o verdadeiro despertar. Mas atenção, isso não é desistência, é resistência. É sobreviver com consciência, sabendo que o sofrimento não é um defeito, mas um componente da existência. E isso liberta. Você não está sozinho nesse pensamento. Camus, Nietzsche, Freud, até Murakami com suas histórias silenciosas de dor sussurrada. Todos tocaram essa mesma nota. Viver é estar em contato com o absurdo. Mas é nesse absurdo que você pode encontrar sua força. Não a força de vencer, mas a força de continuar, mesmo quando não há vitória. Parte 3. E mesmo assim, você existe, o silêncio. Depois da dor. Imagine que você está sozinho, num quarto silencioso, sem celular, sem distrações, sem ninguém dizendo o que você deve ser, fazer ou sentir. Só você e o seu próprio pensamento. A maior parte das pessoas surtaria nesse cenário, porque no fundo, estamos todos fugindo do mesmo monstro, o vazio. Mas Schopenhauer não fugia. Ele olhava o vazio nos olhos e dizia: sim, isso é tudo que existe. Uma vida cheia de desejos não realizados, dor inevitável e um fim certo. É duro, é seco, é impiedoso, mas é real. E aqui está o que mais incomoda nessa filosofia.
Ela não oferece salvação. Ela não te promete um paraíso, nem reencarnação, nem uma alma eterna flutuando em paz. Ela te entrega a verdade nua. Você sofre, você luta, e depois você morre. Só isso, nada mais. Mas e se for exatamente aí que mora a liberdade? O ser humano passou séculos tentando encontrar sentido fora de si mesmo, em deuses, em ideologias, em metas, em romances, em conquistas, em fama. Tudo isso como uma tentativa desesperada de evitar o confronto com a verdade mais simples. Não há manual, não há garantia, não há recompensa. E mesmo assim, você existe. Mesmo assim, você acorda, respira, ama, chora, tenta. Mesmo com tudo conspirando contra, mesmo com a dor batendo à porta, você insiste em continuar. E isso, por si só, é uma forma de grandeza que nenhum sistema quer que você descubra. Schopenhauer dizia que a única forma de alívio real seria renunciar à vontade, parar de desejar, parar de querer, encontrar na contemplação da arte, da música, da natureza, uma pequena pausa no ciclo do sofrimento, uma trégua momentânea, um silêncio interno que, mesmo breve, é mais verdadeiro do que 1000 promessas de felicidade fabricada. E talvez você já tenha sentido isso. Aquele instante de paz profunda, olhando o mar, aquela lágrima que escorre ouvindo uma música que ninguém entende, aquele momento em que o tempo para e você sente que, mesmo que tudo seja sofrimento, vale a pena estar aqui. Não por uma razão, não por um plano divino, mas porque existe algo na experiência humana que transcende o absurdo. E aí vem a virada de chave. Schopenhauer acreditava que, quanto mais consciente uma pessoa se torna, mais ela sofre. Mas isso não é o fim. É o começo de um outro tipo de vida. Uma vida sem ilusões. Uma vida onde você não corre atrás de fantasmas, mas caminha, com os pés no chão, de frente para o desconhecido. Você não precisa de promessas falsas. Você não precisa fingir que tudo está sob controle, porque no fundo, ninguém está. E tudo bem. O que você precisa é de coragem. A coragem de não desviar o olhar, de aceitar que a vida dói, de aceitar que o amor machuca, que o tempo destrói, que a morte é certa. Mas ainda assim, escolher continuar. E isso não é fraqueza. Isso é poder. Você se torna perigoso quando não depende mais de mentiras para viver. Quando olha a escuridão e não se desespera. Quando para de buscar sentido e começa a criar o seu próprio. Quando entende que talvez o simples fato de continuar respirando em um mundo que insiste em quebrar você já seja a maior forma de resistência. E aí, naquele quarto silencioso, você não se sente mais sozinho, porque descobre que o vazio não precisa ser preenchido. Ele pode ser habitado. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa estar disposto a fazer as perguntas certas. E a maior de todas é: quem eu sou, quando tudo o que me disseram para ser não faz mais sentido? No fim, talvez Schopenhauer não estivesse tentando nos levar ao desespero, mas à liberdade. A uma liberdade crua, dolorosa, sem promessas, mas profundamente honesta. E é aí que a verdadeira vida começa. Não quando você conquista, mas quando você desperta. Se esse vídeo te fez olhar para dentro de um jeito diferente, comenta aqui. Mesmo com tudo, eu escolho continuar. Esse é o tipo de mensagem que o algoritmo não promove, mas que a alma precisa ouvir. Compartilha com alguém que esteja no limite. Às vezes, uma frase como essa pode ser o que impede o silêncio de se tornar desistência.